Nosso assunto agora é sexo e comportamento, por isso já estamos aqui na companhia da terapeuta sexual Paula Napolitano. Tudo bom, Paulinha? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom ter você aqui com a gente mais uma vez. É um prazer. Vamos falar, hein? A pauta de hoje gira em torno de uma síndrome já conhecida por muita gente, a chamada síndrome do impostor, que é uma expressão criada em 1978 por duas psicólogas americanas e que nos últimos anos ganhou os holofotes aí na medida em que cresceu essa pressão para que homens e mulheres sejam bem-sucedidos em suas atividades pessoais e profissionais. Bom, vamos lá. E como se sente o tal impostor, né? Grosso modo, inseguro em relação às suas próprias capacidades, né? Fica lá titubeando, não sabe muito bem se está sendo percebido no seu engodo ali. A novidade do nosso papo é a seguinte: esse tipo de sintoma tá dando as caras na cama também, nas relações sexuais. Quem é, a primeira pergunta é para você, Paulinha, quem é o mais atingido nesse caso? Homens ou mulheres? Tem distinção? Ou é meio que geral para os dois lados? Ou um acaba sempre padecendo mais? Normalmente a gente ouve falar mais da síndrome do impostor relacionado à mulher na cama, né? Então, daquela mulher que tá sempre achando que ela não é boa o suficiente, que ela não tem experiência o suficiente, de que ela não é bonita o suficiente, não é gostosa o suficiente. O suficiente tá sempre aí uma palavra que acompanha quando tem essa ideia do impostor. E aí traz essa ideia de, entre aspas, parecer que é uma fraude, de que você tá desempenhando alguma coisa que no fundo você não é e de que existem outras mulheres que são muito melhores. Mas a gente poderia facilmente associar o homem ao síndrome do impostor também. E eu falei no início aqui, para passar a bola para você, sobre essa pressão, né, que hoje se sofre. Teria alguma relação com essa pressão, por exemplo, no campo profissional, de atingir metas, de conseguir se superar e ser cada vez melhor? Totalmente. Psicologicamente, imagino que deva haver uma influência dessa atmosfera também na disputa, na competição profissional, né? Exatamente, é a mesma coisa. Então, essa coisa de eu preciso ter orgasmos múltiplos, eu preciso ter orgasmo todas as vezes, o meu corpo tem que estar maravilhoso, ele não pode ter celulite, ele não pode ter estria, eu preciso poder fazer todas as posições, e é muito focado na coisa do que os outros esperam de mim. Sim. No caso da cama, o que a outra pessoa espera de mim. Então, essa coisa dessa preocupação com a opinião alheia na cama, e aí se eu tô preocupado com o outro, eu não consigo focar nas minhas sensações, Sim. no meu prazer, e aí vira uma Mas não tem que se preocupar com o né? outro também? Pra ter uma troca? Tem, claro, com certeza. O problema é que, de modo geral, a mulher, até como ela foi criada ainda na nossa cultura machista, o foco da mulher tá sempre no prazer do homem, em satisfazer ou da outra mulher, mas é sempre no outro. A sexualidade dela tá sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, de modo geral, ela vai estar sempre preocupada com o outro e com a aparência de que foi embutido que ela tem que ter. Então, com aquele corpo que ela tem que ter, com aquele desempenho que ela tem que ter. Então, de modo geral, ela nunca está preocupada consigo. Ela está sempre preocupada com o outro. E aí é um problema. Sempre o equilíbrio é sempre a melhor solução. Então, a gente precisa pensar no nosso prazer, porque se eu não me conheço, se eu não conheço o que me dá prazer, o que não me dá, onde tocar, o que é importante, eu não consigo compartilhar com parceiro ou com parceira. Será que a síndrome do impostor não tem a ver com achar... não tá muito ligada à autoestima, na verdade? Porque eu, por exemplo, quando tive alguns relacionamentos que as pessoas consideravam abusivos ou qualquer coisa do tipo, eu não me achava bom o suficiente, porque eu pensava, não vou conseguir nada melhor. Sabe aquela coisa por trás? Exatamente. Talvez eu fique sozinho pra sempre, tenho que me contentar com o que eu tenho. É meio isso, não é? A autoestima tá na base total da síndrome do impostor. Porque são crenças que você tem a respeito de você mesmo de não ser bom o suficiente. De não ser boa mulher o suficiente, de não ser bom o suficiente, de não ser bom de cama, de não satisfazer outras pessoas. Então, as crenças de baixa autoestima estão diretamente relacionadas à síndrome do impostor, E, né? Paulinha, é uma coisa meio da pessoa, né? Ou o parceiro pode dar uma ajuda. Tipo, não, você tá linda, mas aí a pessoa às vezes, né, nem com Não outra acredita. pessoa afirmando, não, foi ótimo, gente, isso é incrível. Mas aí pra pessoa, ela... É uma coisa que a pessoa tem que resolver com ela mesma, né? É um tripé que acontece na pessoa, mas acontece no exterior e acontece na sociedade. Então, o parceiro pode ativar ou não essa crença. Entendi. Então, alguém que tá sempre questionando e fala, pega... E às vezes até de brincadeira. Pega, a gordurinha aqui, não sei o quê, Então, são brincadeiras Vai que minando. Vai minando. Então, ativa. Você não chegou ainda,
mas eu só vou chegar quando você chegar no orgasmo. Mas vai, ainda não chegou. Então coloca uma pressão que você ativa. Ou você pode ajudar, fala assim, não, é isso mesmo, tá maravilhoso e assim por diante. Mas a sociedade acaba ativando muito essas crenças. Ô, né? Linha, esse negócio da síndrome do impostor, né? Então, levado aí pro relacionamento, né? Então a mulher pensando, eu não sou boa o suficiente para esse cara, né? Isso não é a porta de entrada para um relacionamento muito abusivo, né? Pode ser, ou simplesmente um relacionamento em que a pessoa não consiga se colocar e nem sexualmente. Então a pessoa vive o relacionamento pelo outro, não tá tendo tanto prazer, às vezes não tem orgasmo, ou tá tendo dor na hora da penetração, da relação. Então pode ser uma porta para relacionamento abusivo, mas não necessariamente. Pode ser simplesmente que ela sexualmente meio que se anule um pouco, tá lá para satisfazer o outro, né? Porque a gente também pode ter essa síndrome em esferas da vida e em outras não, né? Mas essa coisa da gente acabar, até as mídias acabam de uma forma ajudando, porque traz mais informação, e por outra pode atrapalhar também. Então de você ficar vendo muito só filme, novelas, Instagram e não sei o que, de mulheres com corpos fenomenais, que na verdade nem são reais na maior parte do tempo, que você vai lá, dá toda aquela arrumadinha, e fica buscando padrões de beleza irreais. E no caso do sexo, vídeos pornô também, né? Exatamente. E aí que esse vídeo foi feito, foi manipulado, foi não sei o quê. E de pessoas que vivem pela beleza, para a beleza e que dedicam parte do tempo. Então, a gente acaba sempre buscando um sexo, um corpo, um relacionamento de vida ideal e não real. O social é muito louco, né? Gente que se dedica a ficar curtindo foto pra ver se vai e volta. O tempo que as pessoas perdem com isso é fenomenal. E eu tava pensando nisso ontem. O Instagram foi perdeu o propósito, porque o Instagram era Insta. Tipo, você posta o que você tá fazendo no momento. Virou um catálogo de modelos, né? E mesmo os modelos estão todos alterados. Eles não são Insta, não é a foto do momento. É foto de arquivo que já tá tratada, que já diminuiu cintura, já diminuiu testa, já botou cabelo, clareou dentes, etc. Então as pessoas também procuram o ideal que vão fazer elas se sentirem impostoras. Exatamente. E eu tava ouvindo ontem no consultório mesmo a paciente, vendo uma foto de um carinha com a namorada, uma pessoa que ele conhece, que ela gosta e tal. E falou, tá vendo? Deve ser por isso, porque ela tem esse corpo assim. E aí, como na foto o que aparece é corpo, uma imagem de uma viagem, de não sei o quê. De uma coisa belíssima. De uma coisa belíssima, que mostra só o ideal. O quanto eu já tive um monte de paciente que falou assim, não, e a gente tirou foto e postou sendo que a gente tava mal. A gente não tava bem, a gente tinha acabado de brigar. Então, e aí a gente vive nessa vida que acaba sendo uma vida irreal, uma vida falsa. Aí quem olha lá fala, só eu tô sofrendo. Só eu não me sinto bem, só eu... E não é assim. Gente, tem gente que troca de sunga, passe no hotel, passa um dia inteiro na piscina, vai trocando de sunga, vai trocando de roupa pra poder postar ao longo que do ficou mês. o mês inteiro. Exatamente. Nada é real. Pois é, e eu tava dando uma entrevista... Pois assim, é, Edgar, olha onde o mundo foi parar. O Edgar não acompanha. Edgar, olha só. Tá olhando aqui Eu fico pensando, aqui. você machão que nos ouve agora, que acha que é só a vergateza que vai satisfazer e resolver o problema. Brincadeira! Datavênia! 10h54. Datavênia vergateza. Não, pera lá. Não, mas você falou de um ponto, Paulinha, que eu queria pegar daí. A questão da sociedade machista, enfim, patriarcal, impositiva, que submete a mulher ou se submeteu durante tempos a mulher como um objeto relacionado no sexo e outras coisas também, mas aqui o assunto é sexo, a satisfação do homem, né? Eu li esses dias na revista Trip enumeradas as 12 atitudes machistas que você não pode ter na hora do sexo. E vai desde assim, puxar a cabeça da parceira a hora que tá fazendo um sexo oral, não fazer o sexo oral, só querer receber o sexo oral, e coisas assim, tipo, forçar pra transar sem camisinha, né, se preocupar só com o teu prazer e tal. O quanto... Aí quando você falou da mulher, eu fiquei surpreso, porque o impostor, na verdade, nesse caso, diante desse cenário que eu tô pintando pra você falar, é o homem, naturalmente. É naturalmente o homem. Por isso que me surpreendeu quando você disse a mulher. Mas aí você explicou que, na verdade, é em função exatamente dessa opressão, dessa cobrança de achar que, séculos em cima da figura feminina. Isso. Mas os homens têm muito, você tá falando é perfeito, porque no consultório grande, hoje a gente tem
muitas vezes os jovens começando a vida sexual com remédio eretivo, para não ter nem a possibilidade da falha de uma perda de ereção. Então a gente, assim como a gente sempre viveu numa repressão muito grande das mulheres, a gente viveu um super estímulo da sexualidade masculina que também não é real e que traz um peso gigantesco para os homens e que estão compactuando aí para os homens terem cada vez mais disfunção erétil, cada vez mais ejaculação rápida, ou não chegar mais no orgasmo, ou ter dificuldade para chegar no orgasmo, porque é um peso, e você achar que o homem tem desejo a qualquer hora por qualquer pessoa, independente das circunstâncias, isso é totalmente irreal. Então os homens também se colocam muito nessa síndrome do impostor, até pelas próprias mentirinhas. Nossa, eu já transei com tantas, ontem eu comi tantas, ontem não sei o que na verdade não foi nada daquilo. E de você saber que você precisa de um remédio porque você não consegue ter ereção sem o remédio. Então, no fundo, a síndrome do impostor está em todo mundo que tenham crenças ligadas a isso, de não ser bom o suficiente, de não conseguir ser... Agora a gente precisa pensar o que é ser bom o suficiente. Você traçou um perfil aí, né, Paulinha? Existe também uma faixa etária que acaba sendo mais atingida por essa síndrome? E no consultório, como que é feito o tratamento para a pessoa lidar com a síndrome do impostor também? Olha, ela pode ter qualquer faixa etária, mas o que eu encontro mais no meu consultório são pessoas aí em torno de 20 e poucos anos até 40 anos. Mais homens? É o que eu encontro. Homens e mulheres, os dois, Agora, como é que a gente vai trabalhar tudo isso? A gente vai precisar reconstruir de alguma forma a visão da sexualidade, do sexo, do que é ter um bom desempenho, da pessoa voltar a conhecer teu próprio corpo, trabalhar todas essas crenças que muitas vezes são distorcidas a respeito de si, do desempenho, da sexualidade, porque a partir do momento que eu tô o tempo inteiro no meu desempenho, eu não tô na relação, porque eu tô pensando no meu desempenho, eu não tô pensando no outro, eu não tô pensando na relação. E a gente precisa tomar cuidado ali com essas questões, que eu ia até comentar. Eu estava dando uma entrevista essa semana para a UOL de ejaculação feminina. E uma das coisas que eu pontuei, que eu acho muito importante, é a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Vamos falar de orgasmo múltiplo, ejaculação feminina, porque a gente só põe mais uma pressão para as mulheres e para os homens. Nossa, você não chegou a isso ainda? Nossa, você não consegue ejacular? Nossa, você não tem orgasmo? Nossa, você não tem orgasmo... Vira um mito, né? O ponto G. Vira uma coisa, exatamente. Imagina, essas coisas nem... A gente fica buscando um botão ou um remédio. A chatice dessa relação de alguém fica, né? Nossa, você não chegou ainda? Não. Nossa, isso nunca aconteceu. Mas a Paulinha ia falar o que pode ser considerado ser bom o suficiente. Exato, o que é? O que é ser bom o suficiente? É muito não tem relativo. Uma regra, né? Exatamente, essa questão. Então, quando a pessoa vem... Isso é uma das coisas que a gente começa a fazer na terapia. Então, que fala, eu não sou bom o suficiente na cama. O que é ser bom o suficiente? Paulinha, isso não é reflexo... Aí você vai vendo que tem um monte de distorções do que é ser Isso não é reflexo da falta de educação sexual? Porque a gente, apesar de ser um país que posa muito de liberal, a gente não fala sobre sexo. Exato. Eu acho que esse tipo de problema tem que ser resolvido conversando com o parceiro, com os amigos, mas eu acho que esse tipo de problema também podia ser evitado se você aprende desde cedo sobre sua sexualidade, não? Com certeza. Se você pudesse falar desde cedo sobre o assunto, se você não percebesse que é um assunto que não pode ser falado, que quando acontece alguma coisa se esconde, que os pais muitas vezes nem se beijam na frente dos filhos, porque não pode, porque não sei o quê. Então, a gente poder falar do assunto e, mais do tudo, poder falar das nossas vulnerabilidades. Porque ainda quando se fala do assunto, principalmente nos homens, é só das coisas boas, só do que fez ou que não fez ou do ideal. Então, falar do assunto ajudaria muito. E filme pornô que acaba muitas vezes também distorcendo também as coisas desse mundo ideal que não acontece na vida real e que as pessoas ficam buscando. Ai, né? é péssimo quando alguém atua que nem filme pornô na hora H. Exato. É uma frustração, você não sabe se é de verdade. Você não sabe imaginando se essa dedicando a cena. Você andou levando uns tapas na bunda, assim? Não, imagina, mas eu já peguei alguém que revirava olhinho, essa Mas coisa. tapinha- Você já, nossa, tá meio forçado. Dependendo, pode ser legal. esse Bom, caso. vamos lá. Falamos aqui... Falamos Nada aqui... contra, inclusive, tá? Tapinha não dói? Falamos aqui da síndrome do impostor, mas você pode saber muito mais. Quem quer saber mais pode acompanhar no Facebook Psicóloga Paula Napolitano Boa. e no Instagram Sexplicando. Falado, Paulinha. Obrigado, viu? Obrigada, Isso ótima aí. sexta-feira.